Olá pessoal, bem-vindos ao programa Enigmas. Eu sou Cris de Pascoal. E eu, Kátia Gaia. Está começando mais um programa Enigmas aqui na TV Mundi, onde o normal é ser diferente. E o normal aqui é ser paranormal. No programa de hoje, eu vou falar sobre a parte metafísica do Merkaba. Não sabe o que é isso? Vamos saber o que é, pois estamos aqui com Mônica Pantarotto. Ela é psicoterapeuta junguiana, formada pela PUC, diretora do Espaço Astrolábio, taróloga, astróloga, enfim, muita coisa. Mas antes, vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta ao programa Enigmas e antes de mais nada eu gostaria de agradecer o apoio das lojas Segue Imagem. A Segue Imagem é pioneira em sistemas de segurança e trabalha com produtos de última geração em circuito fechado de TV e interfonia. Acesse o site da Segue Imagem para conhecer mais todas as linhas de produtos www.segueimagem.com.br. E voltamos aqui com Mônica Pantarotto. Mas antes de falar com a Mônica, vamos falar um pouco do Hurtak, que tem academia de paraciências e aborda o Merkaba. Como entrar em contato com essa energia, como transformar o seu corpo num corpo de luz, como obter essa autotransformação. Mônica, tudo bem? Tudo bem, você? Seja muito bem-vinda ao programa Enigmas. Muito obrigada. Explica um pouco para o nosso internauta o que é o Merkaba. Ok. O Merkaba, o próprio nome diz, ele é composto do Mer, que é o campo de luz, que a gente vai ativar através de alguns exercícios para criar esse campo de luz diferenciado. O Ka, que representa espírito, a parte mais sutil, a alma. E o Ba, que representa o corpo, que vai sustentar toda essa condição. Então, na verdade, o Merkaba é um campo energético que gira no sentido contrarrotatório, né? Sentido horário e anti-horário ao mesmo tempo, e que cria uma mudança de estado de consciência. E através desse campo, a gente pode acessar outros níveis de percepção, outros níveis de entendimento da realidade. O Merkaba tem alguma ligação com a Kabbalah? Sim. Então, os cabalistas já estudavam o Merkaba e eles definem o Merkaba como uma carruagem de Deus, como um veículo de alteração de consciência, e esse veículo era visto pelos cabalistas como um instrumento de meditação, onde o eu superior acessa outras condições vibracionais, outros mundos, outras realidades. O Merkaba tem alguma relação com a Bíblia? Qual a relação que ela teria com a Bíblia? Na Bíblia é citado o Merkaba sempre como uma relação entre um ser superior, né, que vem e traz ensinamentos, traz modelos superiores para o plano concreto. Então, a Bíblia segue essa visualização do Merkaba em diversos momentos. Ela cita o Merkaba como esse veículo de transformação do plano superior para o plano mais inferior. O Merkaba, para se alcançar o Merkaba ou conseguir esse corpo de luz, é necessário autoconhecimento? Sim, é necessário um estado, primeiro, de predisposição, né, de se conhecer, de entender a sua dinâmica emocional, mental. É necessário uma disciplina para você conseguir parar e se perceber e fazer exercícios para alterar essa consciência, e que no dia a dia, né, no atual momento, as pessoas param muito pouco, né? Correto. Então, isso é uma necessidade para mudar padrão emocional, padrão mental. Como saber se você conseguiu ascensionar nesse corpo de luz chamado Merkaba? Na verdade, a ascensão é um projeto, né? Um projeto final que você vai trabalhando a sua consciência, né? E você vai sutilizando os estados emocionais e mentais e você vai percebendo no dia a dia a sua resposta aos conflitos, né? Você deixa de ficar paralisado naqueles pontos que você costuma repetir, e aí você vai percebendo que o seu campo de energia está se elevando. E isso vai criando um caminho de evolução. Certo. Para que você alcance o Merkaba, o autoconhecimento se faz necessário. Seria o self, o Merkaba? O self, na verdade, é o estado de consciência mais amplo. Né? E o Merkaba, na verdade, é um veículo, é um instrumento para você acessar esse estado de consciência. O Merkaba está em que dimensão? O Merkaba está atuando da quinta dimensão, que é amor incondicional,
para diante. A gente tem vários estados dimensionais e a partir do momento que você movimenta o seu amor puro, né, o amor incondicional, você começa a ativar o Merkaba. Você acha que nesse período instintivo que se encontra a nossa humanidade, nós conseguimos atingir esse amor incondicional já? Sim, muitas vezes sim. A gente tem grupos, pessoas que estão já se mobilizando para se conhecer a nível individual e coletivo e tem mais pessoas do que a gente imagina. Ah, que bom, né? Que bom. Vamos explicar passo a passo como que se faz para chegar a obter esse corpo de luz chamado Merkaba. Então, primeiramente, é importante você dedicar um tempo para esse autoconhecimento. A respiração é fundamental, né? Então, praticar a respiração para você ir soltando as tensões do dia a dia, porque com tensão o seu corpo de luz não consegue se elevar na vibração. Então, essa prática da respiração a gente chama de respiração circular, onde você inspira pensamentos e sentimentos de leveza, de amor, de alegria, e você expira, soltando o ar, tensões, preocupações, padrões de medo. Então, quando você começa a atuar nessa respiração, você começa a transformar o seu corpo de energia. Aí você vai criando uma condição para ativar o Merkaba. E o que reflete no dia a dia conseguir o Merkaba? Você muda o padrão mental e o padrão emocional. Por exemplo, quando você está com uma vibração baixa, a tendência é você ficar no padrão de medo e você não conseguir sair daquele padrão. Quando você faz uma respiração, ativa o Merkaba, ativa uma estrutura de luz tão eficiente, iluminada, você consegue buscar no dia a dia de forma mais natural um outro padrão mental, pensamentos mais otimistas, mais foco naquilo que você quer realizar. Então, a pessoa se torna um agente transformador da humanidade, é isso? Ah, com certeza. Isso que é importante. Se importante. torna um agente transformador. Sim. E a Kabbalah, qual que é a função dela para conseguir o Merkaba? Então, a Kabbalah tem todo um estudo teórico e um estudo prático. No estudo prático, exatamente são esses exercícios de autoconscientização, de quietude, de percepção da sua consciência, né? E aí se utiliza mantras também, se utiliza sons sagrados, né? Geometrias sagradas, porque o Merkaba é uma geometria de luz sagrada, né? É um campo harmônico. Então, a Kabbalah ela usa alguns padrões harmônicos, como letras sagradas, como formas sagradas, para ativar esse campo Merkaba. No livro As Chaves de Enoque, Hurtak fala muito sobre a questão de alcançar o corpo de luz. Você acha que nesse momento da humanidade, muitas pessoas estão conseguindo? Sim, na minha prática eu vejo que eu participo de diversos grupos, né? E a gente vai em algumas conferências que existem muitas pessoas já trabalhando essa ativação desse campo. É lógico que ele vai sendo gradual, né? Ele vai se desenvolvendo ao longo do processo evolutivo e requer essa disciplina que eu te falei, uma disciplina de desenvolver sempre essa mudança de estado de consciência, mas tem muita gente já nesse caminho, vamos dizer assim. E o que vai repercutir para a humanidade quando uma parte dela conseguir ter este corpo de luz? A gente chama isso de Merkaba grupal, né? Porque por ressonância, né, na medida que algumas pessoas começam a praticar um novo estado de consciência, por ressonância, por similitude de energia, você começa a alterar grupos maiores. Existe até um estudo, né, que uma teoria que se chama do 100º macaco, onde se percebeu que um padrão que repetidamente acontece em um determinado grupo, depois vai se expandindo, chega no momento que aquilo multiplica para um grupo maior. Então, isto vem para ajudar a aumentar o nível de consciência no planeta Terra. Ainda bem. É uma das formas, né? É uma das formas. Bom, gente, para você que tem alguma sugestão e queira nos deixar um recado, envie um e-mail para enigmas@tvmude.com.br. Fique agora com Kátia Gaia. É isso mesmo, Cris. E eu volto aqui com a parte holística. Mônica, há símbolos na Merkaba. Sim. Você pode falar sobre o significado deles? Ok. Então, Merkaba ativa um símbolo básico que é a estrela tetraédrica, né? Que você imagina duas pirâmides com a base triangular, né? Uma com a ponta para baixo, uma com a ponta para cima. Elas estão interconectadas, formando uma estrela de 6 pontas. Sim. Esse é um símbolo que você encontra na própria formação do embrião, né?
quando você vai desenvolvendo as células de 2 para 4, para 8, quando formam 4 células, você forma uma parte do tetraedro, uma pirâmide. Quando você forma 8 células, você forma outra parte do tetraedro. Então, com 8 células, o embrião tem um tetraedro. Né? Então, essa é uma forma muito importante na formação da vida e ela aparece no nosso campo de energia. E bem interessante isso, né? Mas eu vou aprofundar um pouquinho. O Merkaba, ele tem algum poder de cura? Porque você estava falando na questão de consciência e tudo mais. Vamos para o plano físico. Ok, sim. Então, porque tudo é vibração. Na medida que tudo é vibração, se você altera um padrão de vibração, chama um padrão mais elevado, de mais amor, de mais leveza, tranquilidade, você muda a formatação da célula, né? Até foi estudado o Dr. Emoto, ele fotografou, né, a água, as moléculas da água, e percebeu que quando você imprime um padrão harmônico, que o Merkaba propicia, né, porque ele trabalha com amor incondicional, como foi falado, você cria uma mudança na formatação da célula. Então, aquela célula que estaria doente, vibrando numa formatação desestruturada, começa a se reorganizar e isso altera a saúde física, emocional, mental. Muito interessante, inclusive, porque nosso corpo tem muita água, né? Exatamente. Bem, existe um cinturão de fótons que todos falam. De qual maneira que ele está ligado? A Merkaba, né? Todo esse sistema. Sim. Então, a gente tem o núcleo da nossa galáxia, tem um Sol, que a gente chama de Sol central, né? Que fica nas Pleiades. E a partir desse Sol central existe uma emissão de partículas de luz, que se chamam fótons, os pacotes de luz. E agora o que acontece? O nosso sistema solar está se alinhando a esse cinturão de fótons e a esse núcleo, né? Então o que acontece? Esse cinturão de fótons promove, a partir da emissão dessas partículas de luz, a ativação desses campos energéticos, como o Merkaba, né? Intensifica a velocidade do nosso campo energético. Então, a gente tem mais facilmente a possibilidade de acessar esses campos de luz, né? E aí, vice-versa, quando você ativa o Merkaba, você mais facilmente se aproveita desse alinhamento de consciência que o cinturão de fótons permitem. Bem, você falou sobre os triângulos e pirâmides. Tem algo a ver com o Egito? Porque eu sei que o método, eu sei que você viajou, você tem as suas iniciações fora do país, não é isso? Então, fale para a gente um pouquinho sobre esse trabalho, o método Melquisedeque, como entra, né, para que as pessoas acessem também. Então, lá no Egito, a gente teve uma ligação muito forte com, na verdade, desde a dinastia de Akhenaton, que é a 18ª dinastia, se começou a trabalhar mais amplamente essa metodologia energética, vamos dizer assim, o Merkaba, né? E a gente foi para o Egito num grupo de meditação do método Melquisedeque, que é um método que ativa várias estruturas de luz. O Merkaba é uma estrutura de base, né? A gente ativa geometrias sagradas no corpo através de respiração, através de sons sagrados, onde você vai criando a possibilidade de alterar a consciência. Então, na medida que você vai ativando isso no seu dia a dia, porque é um método que você usa no dia a dia, né? Então, na medida que você vai usando isso no dia a dia, você começa a transformar a sua consciência de medo, de conflito, de tensão, de doença, né? Numa consciência mais elevada. Então, você começa a mudar os padrões do dia a dia, de estados de consciência, começa a se focar melhor nos seus objetivos, conseguir realizar mais rapidamente os seus objetivos, né? Então, é uma metodologia de cura, porque trabalha no nível físico, emocional, mental. E aí a gente foi para o Egito com esse grupo, a gente já tinha trabalhado em outros lugares, né? E a gente foi buscar toda uma meditação, a gente meditou lá na pirâmide de Kelps, né? Na Câmara do Rei, a gente fez meditação em alguns templos, né? A gente até teve uma possibilidade de estar sozinho, só com aquele grupo naquele momento. Difícil, né? É difícil. E aí a gente foi aprimorando nosso estado de consciência para poder ir trazendo mais recursos para o estado do Merkaba mesmo. E são vários estágios, no caso. Exatamente. Então, como você disse, existem grandes possibilidades de não só trabalhar a questão consciencial, plano mental, aqui no nosso físico. Você acredita que hoje os pensamentos, eles interferem muito no nosso dia a dia e esse sistema pode ajudar? Sim. A gente, infelizmente, está basicamente com um sistema de medo, de padrão de pensamento de medo, né?
que é muito estimulado e até pelos... Medo, culpa. Medo, culpa, ansiedade, né? E isso é muito estimulado pelos meios de comunicação, infelizmente ainda. É verdade. Né? Então, o que acontece? Quando você começa a ativar um sistema de energia, de meditação, como esse sistema, entre outros, né? Você começa a possibilitar uma alteração da forma de pensamento. Você começa a sustentar melhor, mais rapidamente, esses pensamentos positivos e se livrar mais facilmente dos pensamentos disfuncionais. Vamos dizer. Sim. E me diga uma coisa, de onde vem exatamente a questão Merkaba? Porque você falou sobre a questão da Cabala, a questão também aí do Egito, desta integração. Mas existe algum outro sistema? Ele vem de uma outra orbe? Na verdade, é uma estrutura geométrica, como eu estava falando, que vem a partir de vibrações de dimensões superiores, né, de consciência. E hoje a própria física já admite, já estuda, né, essas dimensões superiores. Então, são formas sagradas que vibram em dimensões superiores que a gente pode acessar aqui na nossa dimensão. Que não existe um local específico, Não. um termo específico. Não. Na questão 2012, o que as pessoas podem obter deste método? Na verdade, o 2012 é uma busca, uma proposta de mudança de consciência. Existe uma série de mudanças concretas que estão acontecendo, né, de campo eletromagnético do planeta, né, está havendo uma diminuição do campo eletromagnético, isso interfere no nosso estado de consciência. Então, quanto mais a gente tiver essa disciplina que foi falado para se manter alinhado, se manter em equilíbrio, menos a gente fica à mercê das mudanças catastróficas, vamos dizer assim, das Existirão? pressões. Então, isso já está existindo, desequilíbrios no planeta, gerados por uma série de condições que o próprio homem criou e por mudanças mesmo sísmicas que acontecem de tempos em tempos, né? Agora, o que vai acontecer, se vai acabar o planeta, essa não é a minha crença, né? Certo. A minha crença é que sim, estão havendo mudanças concretas, dá para se ver no tempo e tudo que tem acontecido em diversos níveis, né? Então, a gente tem que favorecer essa mudança positiva, né? A gente tem que contribuir positivamente, né? Sim, ativando esse sistema, com certeza. Isso é uma E das também formas. levando para as pessoas esse nível de consciência, que ele é capaz. Sim. E astrolábio? O espaço, ele se incumbe disso? Você tem grupos que auxiliam nesse sistema? Sim, a gente é um centro terapêutico que já existe há 21 anos, né? E a gente tem tanto o trabalho individual para fazer esse trabalho de mudança de padrão emocional, mental, com várias técnicas meditativas, e a gente tem os grupos, né, onde a gente trabalha a mudança de um padrão de consciência naquela determinada condição e trabalha para o planeta também, para a alteração de sistema de pensamento, de vibração planetária. A gente faz isso sistematicamente. Que bom. E deixe, por favor, para os nossos teleinternautas os seus contatos, o contato, então, do Espaço Astrolábio. espaçoastrolabio@terra.com.br e o nosso site www.spaco, sem o C cedilha, astrolabio, lábio de boca, .com.br. E os telefones 3862-4316 e 3569-6113. Aqui em São Paulo está aparecendo no GC. E, Mônica, agradeço a sua participação, muito obrigada. Eu que agradeço. E para finalizar, uma pergunta. A mensagem final para o nosso teleinternauta. Sobre o Merkaba, o que você pode acrescentar aí a nível consciencial para as pessoas, por favor? A minha mensagem é que a gente tem um instrumento muito precioso, né, de meditação, de respiração. Esse é um dos instrumentos, né, e que a gente pode fazer a diferença na medida que a gente muda o nosso padrão de vibração. Isso vai contribuindo para os grupos que estão à volta e para o maior, né? Então, a minha mensagem é a gente tem a capacidade de mudar a nossa vibração e mudar o maior. Que bom. E em duas palavras, o que é o sistema? O que é Merkaba? Merkaba é um corpo de luz, é um veículo de luz que faz a gente alcançar novos estados de consciência. Bem, vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Bem, pessoal, o programa Enigmas vai ficando por aqui. Gratidão, Mônica. Até a semana que vem. Com novos convidados, novas entrevistas,
Gratidão.